Ok. Silvio, E é também só. vou colocar, Não, pode. marcar o Zé para que a sua imagem fique destacada. E eu já quero, assim, acho que a primeira coisa é também fazer esse agradecimento a você, Zé Luiz, por conta dessa disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite, né? O José Luiz, ele vai poder falar dele mesmo, mas assim, é um currículo extenso, mas eu acho que o mais importa é essa larga experiência que o José Luiz tem de acompanhar empresas, né? Executivos, né? Ele vem se dedicando já há décadas, né? Ao estudo, à formação, e pesquisa e desenvolvimento de líderes, né? Isso, um trabalho voltado para indivíduos, para organizações, e com quem eu tive a honra de compartilhar espaço de trabalho durante alguns anos, né? E estivemos juntos em algumas oportunidades. Então, sobretudo, me sinto honrado de poder tê-lo aqui conosco hoje, Zé. E a minha gratidão, né? Nós, aqui na Casa do Biográfico, trabalhamos, como o nome já traz, né? Com a grafia da vida, né? Com aquilo que cada um de nós escreve passo a passo todos os dias, né? Os caminhos e as escolhas que faz na vida. E nós acreditamos nisso. Acreditamos, sobretudo, nesse momento, o quanto que é essencial para que as pessoas se tornem mais humanas. Isso falta muito hoje. E quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos também para as organizações. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade hoje de desmistificar um pouco, né, os negócios, né? Como a Regina falou, parece que as pessoas não têm tempo, mas são por trás de qualquer negócio, de qualquer natureza, estão seres humanos, né? Então, eu coloco uma frase, uma expressão que eu gosto muito, do Martin Buber, né? Que você só consegue amar aquilo que você consegue ver por inteiro. E isso começa por nós mesmos. Nós nos Hum, conhecermos, nós sermos capazes de ter a compreensão e o domínio da nossa própria vida. E assim seremos melhores líderes também. E aí, consequentemente, organizações melhores. O José Luiz também é um co-criador do FI, né, que talvez, daquilo que eu conheço nesses 40 anos, efetivamente um assessment, um instrumental que mostra o quanto que as empresas realmente são vivas, né? Talvez é hum. a forma mais simples e objetiva que eu posso me expressar pela experiência que eu tive com o FI. Então, eu também abro esse espaço, querendo ouvir de vocês, Zé Luiz, um pouco essa integração. E, meu caro, vamos começar por aí. Eu só vou fazer uma pequena provocação a você, antes de Diga. passar a palavra. E Ah, eu achei preciosas a fala, acho que foi da Pauline, em relação a o quanto que, de fato, esse mundo, a sensação de que estamos correndo, de que está tudo muito acelerado, afinal já estamos aqui no final desse ano, esse aumento da tecnologia crescendo, a inteligência artificial, né? Trazendo enormes desafios. E em meio a tudo isso, né? Onde é que está o ser humano, né? Em meio a tudo isso. Então, essa chamada, ou essas três palavras que nós colocamos no nosso convite, né? O memorizar, o refletir, né? É, e também o imaginar, são palavras que são na natureza humana. Infelizmente, muitas pessoas se esquecem do próprio potencial humano que trazem. E o memorizar está muito ligado à biografia, que é essa necessidade que nós temos de estar acordado para nós mesmos, para o caminho que a gente trilha. O refletir como uma possibilidade de, antes de agir preferencialmente, poder refletir a respeito dos nossos atos. Acho que muitas tragédias poderiam ser evitadas se isso acontecesse. E esse gesto, né, se ele fosse preservado, nós refletirmos a respeito das nossas vidas, dos nossos passos, das nossas decisões, certamente teríamos um mundo melhor. E o imaginar, imaginar o futuro que a gente quer. E eu partilho da ideia de que aquilo que a gente é capaz de imaginar, nós somos capazes de conceber, de fazer, de realizar, de colocar nesse mundo. Ao dizer isso, eu estou falando de qualidades da liderança, do exercício da liderança no dia a dia, né? Então,
abro para vocês no sentido de pensar inicialmente, assim, que você compartilhe o quanto que você é, é, compartilha, enfim, dessas observações que eu fiz. E te passo a palavra aqui. Querido, boa noite a todos vocês. Eu quero também mencionar a presença do Elcio aqui, meu sócio, amigo, parceiro, com quem a gente Salve. criou esse projeto FI. O Silvio e o Elcio, do lado masculino, talvez sejam as duas maiores amizades que eu tenho, uma fraternidade quase existe nessa relação. E por tabela, a gente percebe o papel que a Regina tem nisso tudo, e a Regina, desse doce, essa pessoa tão maravilhosa que a gente, quanto mais conhece, mais ama, né? E então, todos vocês têm algum conhecimento de antroposofia para saber aonde a gente pode pisar? Todos têm algum conhecimento de antroposofia? Alguém não tem? Isso já traz uma possibilidade da gente entender o campo, né? Silvia, assim, eu poderia falar sobre muitas coisas nesses meus mais de 50 anos de vida, de trabalho, né, dentro de empresas de todo tipo, de toda a natureza, né? Para mim, uma das mais relevantes foi os 12 anos que eu passei à frente da Veleda, onde eu tive chance de me aprofundar muito na essência do fundamento a partir do qual, por exemplo, Steiner propôs uma ideia de uma terapêutica, né? Baseada nos princípios da, do reconhecimento das forças formativas que estão em tudo que são as substâncias a partir dos quais são extraídos medicamentos, né? E o princípio básico da medicina, desse ponto de vista, é a partir da observação, da contemplação, da pesquisa fenomenológica, entender o gesto, a natureza, o ambiente em que uma planta, um animal ou um mineral se manifesta, e fazer uma relação a partir disso pela chamada lei da signatura, que era uma obra, algo que foi trazido pelo Paracelso, reconhecer a similitude entre esses processos, essas forças, com os processos e as forças que atuam no próprio organismo humano. Então, quando você extrai medicamento, extrai a substância, potencializa essa substância e aplica como medicamento, ela quase como funciona como um despertar do processo de cura do organismo humano. Então, assim, o que nós fazemos, o que eu faço, o que a gente, nesses últimos anos, vem cada vez mais se aprofundando, é entender essas forças. Porque aquilo que é dado, quer seja na vida, na natureza, quer dado mesmo na obra do homem, aquilo está dado e a gente pode olhar e observar e se contentar com aquilo que a gente entende. E aí é o ego quem entende, o ego fica satisfeito com a mera compreensão daquilo que vê. E aí nós ficamos presos sempre ao mundo dos elementos, ao mundo do quatro, né? Nós que trabalhamos a partir da, do conhecimento da antroposofia e também do legado deixado pelo NPI, que era um antigo instituto de consultoria na Holanda, da qual é a matriz de todas as vertentes de consultoria antroposófica, a gente olhava os 4 níveis da empresa e tal. Ótimo, é muito bom olhar os 4 níveis da empresa. Mas se nós não dermos um passo além e entender quais são as forças formadoras que atuaram para que aqueles 4 níveis estivessem ali diante dos nossos olhos, nós vamos ficar repetindo as coisas a partir do nível do ego, estamos reforçando o ego organizacional e nós estamos repetindo modelos e métodos que já são do passado, que já estão lá. Não tem uma força ali que leve para o futuro, né? Então, eu acho que um dos princípios fundamentais que eu cheguei na minha busca e a gente encontrou ressonância quando o Elcio e eu nos juntamos para olhar para isso é tentar entender aquilo que está gritando aos nossos olhos e que antes, quando a gente não tem uma atitude contemplativa, amorosa, respeitosa diante do fenômeno, a gente não enxerga. E quando a gente olha isso a partir da antroposofia, a responsabilidade fica extremamente mais profunda,
eu me deparei com um conteúdo bem interessante do Peter Selg recentemente sobre Pentecoste. Esse livrinho andou na minha mão muitos anos, mas tantas coisas para ler ficou para trás. E aí é tão lindo perceber que o que o Steiner trouxe era necessariamente a compreensão de que uma nova natureza pentecostal, digamos assim, uma nova festa pentecostal, um novo conhecimento pentecostal, é o que está por trás de tudo aquilo que se deseja a partir da antroposofia. E aí a gente chega ao ponto de entender que, quando ele fala nas qualidades pentecostais, ele está falando nas qualidades que aqueles indivíduos individualmente receberam a partir da revelação do Espírito do amor nas suas almas, e eles saem para o mundo empreendendo, né? Os apóstolos que foram tocados foram os primeiros a serem tocados, e hoje, como a gente sabe a partir da antroposofia, todos nós temos essa possibilidade. Nós temos a tarefa, e o Steiner menciona isso, de desenvolver o nosso espírito livre, seres humanos livres. E o empreender é um dos caminhos mais lindos para se alcançar a liberdade. Se nós quisermos nos tornar iniciados, vamos tornar iniciados em favor do mundo a partir de uma atitude amorosa, mas pelo fazer, pelo realizar. E o fazer não necessariamente implica só em colocar a mão na massa, mas ter uma atitude em relação ao futuro. E essa atitude, ela surge a partir da alma, surge a partir do pensar, que seja como capacidade mais próxima e com a qual nós podemos dominar, né? Então, assim, desde uma atitude pensante, que essas três qualidades que o Silvio menciona, o Steiner menciona que essas três qualidades são as mais próximas do ser humano e as que nós mais negligenciamos, né? A memória, a autorreflexão e a imaginação. É incrível como isso apela para um desafio, né? E aí, se a gente junta essa qualidade do indivíduo, que é tocado pela possibilidade de compreender a importância do agir transformador no mundo a partir de si, e ele junta isso à necessidade de se autodesenvolver, necessariamente essas três capacidades estarão lá como sendo os primados de um processo de autodesenvolvimento. Aliás, a gente pode ler isso na obra do Steiner sobre o livro lá da iniciação, lá, como se alcança o conhecimento dos mundos superiores, né? Desenvolver a memória, desenvolver a capacidade de autorreflexão e também a capacidade de imaginação. Tem vários exercícios que estão lá. Por que ele insiste nisso e por que eu estou fazendo essa ponte com Pentecoste? Porque o que me dá a possibilidade de eu entender se eu estou no caminho certo ou não está ligado às minhas relações que eu faço individualmente com cada pessoa que está na minha frente. Isso é uma coisa que me intrigou muito. O Silvio e eu sabemos bem disso. A gente fez muitos trabalhos juntos com grupos e treinamentos, etc. Depois, quando eu fiquei pensando nessas coisas, eu disse assim, cara, eu não estava lá falando para os grupos, eu estava lá falando para o indivíduo no grupo. Porque aí eu ficava lembrando das minhas experiências, e aí ficou claro como eu me ligava, não ao grupo como um grupo, mas aos indivíduos no grupo. Às vezes, uma certa palavra, um gesto, uma atitude, a gente direcionava para alguém na plateia, e não necessariamente para a plateia, que a plateia, como entidade, é uma abstração, mas a realidade são os indivíduos, né? E aí, quando os indivíduos, nas nossas relações, a gente pode encontrar a força do agir inspirado naquilo que o outro reflete para mim, do que ele sente e percebe da minha presença, do meu atuar, aí está a grande ferramenta de se autodesenvolver, porque eu posso refletir a partir do impacto que eu gero nessa pessoa. Porque, assim, o karma é construído nas nossas relações um a um.
né? Exceto se eu tenho um poder político ou um poder de ser um general da guerra que provoque sofrimento e dor a milhares de pessoas apertando um botão a milhares de quilômetros à distância, matando pessoas em outro ponto do planeta com a qual não tem nenhum vínculo afetivo. Isso também pode acontecer. Paciência, eu acho que nenhum de nós aqui está nessa condição de pessoas com tal tamanho poder, né? Mas o poder que nós temos muito mais está relacionado à nossa capacidade de aquecer a nossa alma, de gerar realidades a partir das nossas relações um a um. Quer seja com o dono de uma empresa, com o empresário, com o diretor, com o executivo, com um funcionário que seja, um porteiro de uma empresa, um recepcionista, alguém na qualidade que for, a gente percebe que quando a gente entra numa empresa, por exemplo, e desde a recepção a gente cria uma atitude de abertura e entender o que está acontecendo naquele ambiente que a gente está entrando, muitas vezes pela primeira vez, a partir do primeiro encontro com alguém que vem nos recepcionar, toda a consequência do que acontece depois é resultado dessa primeira relação. Isso vai se formando um campo a partir de uma relação de um a um, e isso é Pentecoste para mim, sabe? E isso é uma realidade dentro das empresas. Eu vejo isso assim, hoje de tarde, por exemplo, nós tivemos, essa acho que é a quinta nossa reunião hoje, eu e Elcio participamos de todas as 4 anteriores juntos, né? Tivemos uma conversa com 2 executivas de um banco multinacional hoje. As 2 executivas, pessoas extremamente assim, capazes, inteligentes, tal, e elas estavam tão aflitas com o relógio, elas tinham tanta pressa, queriam tanta objetividade, que até um certo ponto elas próprias perceberam, pelo menos uma delas, que aquilo que nós estávamos trazendo fazia diferença na vida dela. Aí ele teve um instante de lucidez, não, agora vamos aprofundar isso, vamos olhar isso. Mas nós tivemos assim uma certa sensibilidade de entender o ambiente no qual ela está inserido. Um banco que trabalha com fechamento de câmbio no mundo inteiro, de importação e exportação de negócios que são feitos a cada instante. Então, imagina a pressão e a qualidade de um ambiente, de um banco, onde o câmbio é o produto. Então, o produto ele vai educando, ele vai gerando uma cultura nas pessoas, e elas vão sendo levadas de uma forma inconsciente por isso e se tornam pessoas assim prisioneiras de uma rapidez, de um não tem tempo, é rápido, tem a próxima reunião, é algo assim que chega a doer no nosso coração, sabe? Mas é o lugar onde elas estão. Enquanto quando a gente tem essa compreensão e olha para elas e tem um sentimento assim de acolhida da realidade em que elas estão inseridas, isso por si só gera uma diferença. Eu acho que o nosso papel nas empresas, a partir do conhecimento da antroposofia, sobretudo, vai nessa direção. Vai nessa direção de nós construirmos isso, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o fundador do IMO, foi consultor do NPI, que é o Adrian Beckman, né? O Adrian Beckman, ele tem 3 pilares, né? Ele fala biografia, processos e pessoas, né? Então, a gente precisa de, primeiramente, fazer uma conexão direta, entender a biografia daquela pessoa que está diante de nós, se interessar pela biografia dela, entender o momento que ela está, né? Isso gera uma outra qualidade de conexão, não é? Eu falei processo e pessoas, mas não é, processos e perguntas. E depois, fazer as perguntas certas, as perguntas não curiosas, não as perguntas por mero saber, mas perguntas que mobilizem a alma do outro. E aí, juntos, a gente pode desenhar um processo de consultoria. Então, assim, quando eu vejo... Oi? Eu gostei muito desse paralelo, quando você falou do empreender enquanto um processo de iniciação, né? E Uhum. tem pessoas aqui que alguns vieram da empresa, como foram feitas as apresentações, outros pensam em ter o seu negócio. E um fenômeno que nós temos aqui em Portugal é gigantesco, o número de empresas familiares, né? Então, eu te faço a pergunta, quero que você fale um pouco mais disso.
cada vez mais surgem grupos de empreendedores, mas Uhum. nem sempre a gente percebe a individualidade. Isso é um fenômeno atual, né? Então, que fenômeno que é esse, né, nesse momento? Como lidar com isso? É, esse também é um tema, né, que a gente tem ouvido. Aqui no Brasil também surgiram muito. Acho que nós mesmo, eu, o Silvio e eu, quando tivemos parceiros lá no Ecossocial, tínhamos essa questão, né? Eram uns consultores e empreendedores em rede no ambiente social que não tinha clareza quanto ao seu papel no mundo econômico, né? E eu acho que aí é a grande diferença, né? Todo empreendimento tem impacto no mundo econômico e é triste muitas vezes quando se quer negar isso, imaginando que tudo vai para um ambiente onde a economia ela deve ser evitada, quando na verdade ela é o grande desafio, o grande fator do desenvolvimento humano, né? Então, de que acontece? A gente tem ouvido falar de rede e de ecossistema de negócio. A palavra ecossistema de negócio, para mim, ela é um pouco mais adequada quando a gente compreende do ponto de vista da economia, segundo Steiner, do ponto de vista da fraternidade econômica, onde indivíduos que empreendem, ou em grupos ou não, ou se ele tem uma empresa ou não, é um empreendedor individual, mas que ele identifica outros empreendimentos dentro de um espaço de mercado onde se gera um ecossistema de negócio onde um complementa as necessidades e capacidades do outro. De maneira que eu não preciso necessariamente fazer tudo, mas alguém pode fazer alguma coisa que complemente aquilo que eu estou dentro de um mesmo de uma mesma vertente, digamos, econômica, né? Quando a gente traz isso para um outro lugar e tenta colocar o empreender, onde você abre mão da sua individualidade em favor de uma ideia, digamos assim, mais social, é, aí você perde a capacidade da criatividade. E aí o indivíduo que deve ser enaltecido, ele cede lugar a uma ideia que muitas vezes não se coaduna com a realidade, que são a capacidade de cada indivíduo expressar e a gente admirar, reconhecer o outro pela sua capacidade e pelas suas limitações também, né? E eu acho que o empreender é o grande instrumento de transformação. Agora, se nós pudermos empreender e reconhecer que nós somos parte de uma grande teia que tem impacto no mundo, a qualidade muda completamente, né? Posso falar uma coisinha pequena, Zé? Claro, É só um detalhe, assim, gente, boa noite a todos. Prazer ver o Silvio aqui e Regina, que são amigos aí de longa data, e a todos vocês, novos amigos. É porque quando a gente fala de empreender, não quer dizer montar uma empresa, né? É de ser criativo, né? Então, o Steiner tem um livro que ele... Aspectos da questão social, se não me engano, até que eu tenho aqui a versão até espanhol. Ele fala o seguinte, assim, o que mais os deuses querem é que os seres humanos se tornem seres criativos. Porque quando a gente fala algo, obedecendo ordens, ou estamos fazendo, repetindo o que as pessoas falaram, não somos nós ainda. Então, o grande desafio é como é que nós nos tornamos seres empreendedores, né, no sentido de ser criativos, de atuar transformando realidades. E os templários sabiam disso, né? Eles é um impulso templário, né? Que veio de Portugal. E para fazer isso, os templários tiveram que fundar o primeiro estado independente da Europa, que foi Portugal, né? E depois tinha que fundar o Brasil também como processo continuidade desse processo empreendedor, né? É só para trazer essa imagem, porque tudo nasce, o berço, né? Que vem que é de um povo que conseguia ter essa visão ecumênica de conversar com diversas linhas, que é os lusitanos, né? Que é Lusitânio, né? A cidade de luz, né? Lusitânia, que vem a origem da palavra. Então, na verdade, Portugal é o berço do impulso do empreendedor do mundo, né? É só para trazer essa imagem, que é muito bonita. isso é interessante, que essa é uma atitude
portugueses tinham no momento em que eles chegavam a novas terras, inclusive na África e no Oriente, né? Era uma atitude de dialogar, né? E não de colonizar unicamente, né? E isso vem também desse impulso templário. O Steiner dedica muito isso e ele põe isso como uma das tarefas centrais para a humanidade, que é essa capacidade que nós temos dentro de nós a ser expressa de criar mesmo a partir do nada, a criar a partir não das relações kármicas ou de fazer uma união de A com B, mas de compor coisas a partir da própria capacidade criativa do ser humano. E assim, os espíritos da personalidade, eles aguardam que nós alcancemos a possibilidade de cada vez mais criar coisas a partir do impulso livre, né? E é isso que nós queremos estimular, mesmo dentro das empresas. Uma área, um departamento, alguém também lá dentro pode ter um espaço onde ele experimente a capacidade, a coragem de se colocar como indivíduo, sugerindo, propondo, tendo iniciativas criativas, movimentando. Não é absolutamente impossível, qualquer que seja o espaço, de você experimentar o novo. Isso é que está sendo chamado agora, isso é que nós temos que estimular cada vez mais, né? E claro que isso aponta para uma pergunta que o Silvio já colocou no início da nossa conversa, que é um tema tão delicado hoje em dia, que diz respeito à questão da inteligência artificial e a capacidade que, eventualmente, isso terá no futuro de suprir postos de trabalho e tal. Claro, postos de trabalho onde não haja essa criatividade terá a chance, sim, de eventualmente ser substituída por alguma coisa que faça tarefas repetitivas. Parece que essa é a intenção que está por trás de tudo isso, né? E é com esse desafio que a gente vai ter que lidar, né? Mas só o ser humano é capaz de fazer a união entre pensar e sentir. E essa capacidade de levar o pensamento e permear ele com forças de luz do coração e, a partir disso, agir por amor, não há absolutamente meio de qualquer mecanismo eletrônico, qualquer inteligência artificial reproduzir coisa dessa natureza. Isso é absolutamente impossível. Portanto, assim, o apelo que está é sempre, como pergunta ao Goethe, né? Quando é que você viu uma coisa antiga pela primeira vez? Olhar sempre, olhar com olhar fresco, cruzar os olhos sobre o mesmo fenômeno até que aquilo que está por trás, que ainda não tinha sido visto, se revela. E isso pode ser feito tanto para as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, nossos companheiros, filhos, etc., que geralmente são as relações mais complexas, porque estão ali espelhando o tempo todo para nós aspectos difíceis, né? E a gente sempre pode olhar de novo para isso e tentar entender, assim, num gesto, num olhar, assim, que potência está vivendo ali, né? E só o ser humano é capaz disso. Em cada detalhe, e essa coisa que o Silvio falou das empresas familiares em Portugal, isso no Brasil também está acontecendo cada vez mais, assim, por mais que se tente impedir isso. Eu vejo, assim, um movimento que eu atuo muito nesse movimento de de investidores em empresas startups. Eles fazem esses hackathons para aprovar projetos. Aparecem ali dezenas de milhares de projetos de jovens, de empreendedores de toda a natureza que estão querendo construir coisa no mundo. Eles estão prontos para agir. Hoje, dificilmente um jovem que sai de uma universidade relativamente boa aqui no Brasil quer ir trabalhar numa grande empresa. Eles querem empreender por si. Esse impulso cada vez mais é mais forte. E eu acho isso de uma beleza, de algo assim que a gente tem que realmente reconhecer e estimular. Às vezes eu fico pensando, se eu ganhasse um grande valor na loteria, o que eu faria? Eu faria isso, eu pegaria esse dinheiro e tentaria aprovar projetos de jovens que quisessem colocar projetos no mundo, né? Eu ia financiar os projetos novos desses jovens, ia dar dinheiro para que eles pudessem se colocar no mundo com um pequeno apoio para iniciar seus sonhos, entende?
Zé, a Regina está com a mão levantada para fazer uma pergunta, tá? Sim. Eu não sei se ela vai. Eu estava aqui pensando se eu interrompo ou não interrompo, mas vou pedir licença. Interrompa. Então, como é que é essa transição? Porque parece que a gente tem no mundo hoje, vamos falar, 3 gerações, sei lá quantas gerações de empreendedores. E parece que a turma da minha geração, né? Então, assim, quando os jovens estão saindo, as startups, toda a criatividade, o movimento. Por outro lado, toda essa a inteligência artificial não vai fazer a gente ir do pensar ao sentir, mas ela nos distrai imensamente, Uhum, né? uhum, E aí eu tô com um incômodo, assim, parece que o pessoal da nossa geração está ocupado demais. Que nem você falou, essas pessoas de um banco que estão num cargo executivo, é, eu tô numa. Ou esses grupos, você falou de um ecossistema, ou então você vive num grupo em que as pessoas estão comprando palco, ou elas não estão ali para se conectar de verdade, ou ainda não sabem como se conectar de verdade. Eu sempre recebo isso como uma provocação. uhum. Mas o que está acontecendo com a nossa geração de mais velhos, assim, não sei, agora, Silvio, me ajuda a colocar, Maduros. parece que tem um limbo como é que eu vou dizer? Ô, Silvio, fala bonito aí, que nem você falou. Eu quero saber como é que eu equaciono esse mundo tão acelerado de inteligência artificial, que eu acho que vai ser mais rápido, versus esse, vou falar, Silvio, não estou aguentando aqui, desenvolvimento do indivíduo Uhum, e equacionar com a sabedoria cósmica, porque parece que tem duas correntes. Ou eu estou numa tribo que todo mundo fala de ecossistema e tudo é legal e rola pouco dinheiro, esse é um desafio. uhum, Ou eu estou numa turma, cara, que eu não consigo acessar, que parece que está todo mundo muito distraído. Então, a gente está olhando essas biografias. É, rola dinheiro, mas o dinheiro vai para uma. O dinheiro é usado como uma grande adolescência. Sabe adulto usando dinheiro que nem adolescente? uhum. Né? Seja no. Os brinquedos são mais caros um pouquinho. Isso, Elcio, então, mas eu não percebo. Então, eu. Bom, gente, no fim, acho que isso aqui é para essa minha angústia. Estou me sentindo um pouco egoísta. Mas Então, se eu puder biograficamente, auxiliar, eu acho que Fala, tem. Silvio. Conclui, Rê. só para concluir, biograficamente, a gente tem pessoas em fases diferentes, é como se o jovem tivesse talvez mais acordado, a gente mais adormecido ou se compensando ou com medo de envelhecer, né? E dois lados, um lado mais zen, mas que patina, já que a economia é um canal de desenvolvimento, e o outro lado, onde rola o dinheiro, mas ele é desperdiçado, assim, e o tempo também é desperdiçado. Pronto, vou me pôr no mudo. Eu acho Fala, que, Silvio. lembrando que esse é o nossa primeira conversa com o Zé Luiz, teremos outras e poderemos aprofundar alguns temas, mas você traz algo importante. Eu estou aqui com uma inquietação, mas é realmente difícil interrompê-lo, porque eu gosto quando você traz com tanta profundidade esses temas. Acho que desde que vocês trouxeram esse aspecto de empreender, não necessariamente criar uma empresa, né? O Elcio trouxe isso também, mas sim o ato criativo, em primeiro lugar. Eu acho que Uhum, esse é um aspecto a se destacar, e eu quero correlacionar um pouco com a Portugal, que é a terra onde eu vivo hoje, e com as oportunidades que nós temos visto aqui. Imaginei que teria, e gostaria que algumas pessoas estivessem aqui hoje, não estão, e eu me pergunto, então, por que que as pessoas não se interessam por um tema de desenvolvimento humano de uma forma geral? Acho que isso está presente também no que a Regina está falando, né? Mas o aspecto do dinheiro em si, nos negócios, atrelado como for o dinheiro de uma forma geral, existe, até onde eu percebo, uma grande ignorância das pessoas em relação a encarar como algo profundamente espiritual.
essa energia do dinheiro. Uhum. Lidar com esse respeito, né? Em relação a esse lugar e poder compreender que essa energia é uma energia que deve circular. Uhum. Então, existe, e aí, esse momento biográfico de cada um, né? Aqueles que se recolhem no sucesso, né? E não avançam com as possibilidades de fazer emergir o novo. Os jovens, como a Regina trouxe, têm muito mais facilidade e é muito lindo ver quantas belas ideias trazem e a revolução no mundo virá através deles, com certeza, né? Mas eu estou trazendo isso porque é um dilema atual que a gente vê. Portugal tem sempre uma escala menor em relação ao Brasil, claro, mas o fenômeno não é diferente, né? O dinheiro poderia circular mais, as pessoas olharam o dinheiro do lugar do que ele realmente é na vida das pessoas e que ele é uma força que emerge, né, e que eleva e que deve circular, né? E que isso tem muito a ver com criatividade, com o novo, né, com essa energia. A criação do mundo, né, essa sabedoria ou essa inteligência cósmica mostra para nós que para esse novo vir é preciso calor, é preciso a água, é preciso a luz, não é? E o ser humano não é diferente. E assim também ou é essa expressão do ser humano no mundo. Então, é esse dilema que nós vivemos e que nos angustia, a Regina tem razão. Enfim, uma longa fala aqui, mas uma provocação para você poder entrar um pouco mais por aí, por favor. Muito bom. Os sociólogos, antropólogos e tudo mais, eles adoram fazer pesquisa, estratificar e trabalhar as coisas por gêneros sei lá, de profissão, enfim. E a partir daí, tirar conclusões e tornar essas conclusões afirmações que valem para tudo, né? Mas não é o que eu vejo, né? Nós, por exemplo, que estamos nessa empreitada do FII, temos feito coisa que jamais tínhamos feito no passado, que é conversar com muitas empresas, muitas empresas, de todo tipo. E eu, muito mais, tenho tido a chance desses últimos 6, 7 anos, trabalhar muito com o empreendedorismo jovem através apoiando fundos de investimento de grandes fortunas, né? Que colocam criam um fundo de investimento para apoiar projetos novos, né? E aí eu vejo o público de toda a natureza. Eu não vejo só jovens, eu digo jovens, muito jovens no espírito jovens. Nós mesmo temos uma parceria com uma empresa de tecnologia que os 3 sócios estão na faixa dos 50, 60 anos e criaram uma empresa de tecnologia. E estão se divertindo com isso. Eu mesmo e Elcio não estamos aqui muito longe né, entre os 70 e muito mais do que estamos empreendendo também. Então, assim, estratificar é sempre delicado porque ele não expressa o que é importante. Você fala sobre as pessoas que não estão, e eu prefiro pensar nas pessoas que estão, pensando o seguinte: eu me lembro quando Steiner propôs, ou pelo menos ele entendeu que havia uma pergunta a respeito da criação da comunidade de cristãos, não sei se todos conhecem, um dos principais líderes daqueles jovens pastores, que era o Freiling, ele perguntou para o Steiner, mas tem tanta gente tão mais competente do que nós, mais madura, mais experiente. O Steiner respondeu, tem sim, tem muita gente muito melhor do que vocês, mas eles não vieram. É com vocês que nós vamos fazer. Simples Né? assim. Então, assim, é aquela pessoa que está diante de nós que é o nosso próximo, é aquele empresário que está diante de nós que é o nosso próximo, é aquele executivo que está diante de nós que é o nosso próximo. E tem muito dinheiro, sim, na mão de poucos. Eu mesmo tenho a oportunidade de trabalhar com algumas famílias muito ricas, as quais muitas vezes eu sinto pena de tanto sofrimento que o dinheiro traz. Mas paciência, isso está no karma deles, está na situação deles, mas eu sei também que uma boa ideia gera sempre a possibilidade de gerar recursos. Assim, o Steiner dizia, não trabalhe pelo sucesso, mas trabalhe sem medo do fracasso, porque terão sucesso aqueles que não temerem o fracasso.
e pôr-se a caminho, sabe? Aí eu tenho a impressão que, independente de idade, independente de qualquer outra generalização, as pessoas, os indivíduos se pronunciam, estão próximos, né? Eu gosto muito da frase do Woody Allen, que ele diz assim: você poderá viver até 100 anos, desde que você desista de fazer todas aquelas coisas as quais te justificam querer viver 100 anos. Senão você vai ficar prisioneiro de um anseio que não está nas tuas mãos, né? E a rigor você esquece da vida, né? Nós temos, bom, minha preferência pelo Goethe, vocês sabem, né? O Goethe tem um dos romances dele, que é um dos que eu mais aprecio, que é Os Anos de Aprendizagem, do Wilhelm Herrmann. Não sei se vocês conhecem, né? Então, tem um momento no livro que o jovem Herrmann encontra-se num ambiente onde tem uma estátua, algo assim, que tinha um livro na mão, e aí o Goethe constrói toda uma imagem do processo de se aproximar, que estava escrito. O que estava escrito? Lembre-se de viver. A gente precisa viver. E só há uma forma de você lidar com o tempo, é você entrar no espaço do não-tempo. E o espaço do não-tempo é o espaço da criação, que é o espaço do amor e da devoção, é o que você faz. Assim, muitas vezes eu fico aqui envolvido em tantas coisas nessa fase que nós estamos, aí a Beth bate aqui na porta, já é 8h30, 9 horas da noite, eu nem me dou conta de que eu já fiz tanta coisa naquele dia por causa da relação que a gente criou com a tarefa de estar colocando alguma coisa verdadeira no mundo, sabe? Então, eu acho que a gente se abre, cria as condições, né? E aí o fenômeno acontece. Independente daqueles que têm dinheiro, a gente sabe que, por exemplo, hoje existem cerca de 30 ou 40 trilhões de dólares na mão de 3 fundos de investimento controlados pelas principais famílias do mundo. Pronto, eles é quem governam o mundo. E o que eu posso fazer contra isso? 30 ou 40 trilhões na mão do BlackRock, do Vanguard, daquele outro lá, que eu não esqueci o nome. Você olha por trás, são os mesmos donos de tudo isso, né? Que controlam todas as grandes companhias do mundo. E governam também, e elegem pessoas e tudo mais. A gente vê isso aqui na América Latina direto, eles elegendo quem eles querem. Aí a gente percebe assim o que a gente pode fazer contra isso. A única coisa que nós podemos fazer é aquilo que eles não entendem, que é criar relações verdadeiras, amorosas, verdadeiras, construir juntos e tal. E aí, quando a gente, dentro das empresas, a gente tem sempre o cuidado de ajudar eles a olhar o fenômeno. Certamente a gente tem o cuidado de não falar diretamente sobre tais coisas. Mas se você porta a atitude, se você porta isso dentro de você como princípio da sua próprio trabalho, isso reverbera. A gente não precisa falar sobre essas coisas, basta a gente ser essas coisas, né? Zé, Posso complementar só um detalhe do que a pergunta que pois a não, Regina... Elcio. É porque eu fico me segurando aqui também, porque esse tema toca muito no meu coração. Então, eu acho que tem a ver com o que vocês falaram, o Silvio também. Assim, a gente fica geração X, Y, Z e tal, mas assim tem algo que nos une, né? Que são essas leis da vida, né? O Einstein falava da religião cósmica, né? Que é onde as coisas acontecem, tudo de profundo que tem ali, que são são essas leis que a gente pode reconhecer em conjunto. E você falou também essa questão do material e do espiritual, né? Às vezes aqui nesse grupo a gente não olha tanto para o dinheiro, o outro já quer só o dinheiro. E esses são, para mim, acho que esses são um grande problema. E aí que essa separação que a gente fica olhando uma coisa, amaldiçoando uma coisa, né? E em detrimento da outra, né? Valoriza uma e não valoriza a outra. Aí o Silvio falou do dinheiro. Então, no próprio dinheiro, no símbolo do dinheiro, tem uma resposta maravilhosa para nós. Não sei se vocês sabem, o cifrão ele foi inspirado na travessia quando os mouros entraram na Europa no século VIII, né? Daí veio o primeiro cifrão. E veio em homenagem a esse general que fez a travessia, mas fazendo uma apologia, uma relação, uma analogia
em relação ao 10º trabalho de Hércules, que é quando ele captura os bois de Gerião, onde ele coloca as 2 colunas de Gibraltar. Essas 2 colunas, e aí você faz o cifrão, né? Isso está na bandeira da Espanha também, que essas 2 colunas com o cifrão, né? A coluna de cima é Jaquim, que é o espiritual. A coluna de baixo é Boaz, que é o terreno. Então, a gente tem que unir esses 2 mundos, né? Jaquim e Boaz são as 2 colunas, de Hércules, né? Então, essa relação, esse 10º trabalho de Hércules tem a ver com a relação do homem com o dinheiro, porque os bois de Gerião que ele vai capturar têm pelo de ouro. Então, a gente tem que começar a juntar essas coisas. Então, propósito e resultado são juntos. Indivíduo e social são os conflitos, né? Indivíduo e social estão em conflito constante. O Stein explica isso bastante também em alguns livros, né? E a gente precisa entender que eu e o outro somos um. E a gente tem que entender que o espiritual está na matéria e a matéria está no espírito. Quando a gente nega um dos dois, é um problema, né? O Santo Agostinho falava assim: quando um homem amaldiçoa um outro homem, aí temos agora 2 homens, um homem mau. Quando um homem amaldiçoa um homem mau, agora temos 2 homens maus. Quando a gente amaldiçoa qualquer coisa do mundo, estamos amaldiçoando uma parte de Deus, né? Nós temos que colocar as coisas no lugar certo. Desculpa eu falar um pouquinho mais, mas é porque esse, para mim, é o grande ponto. Nós temos que voltar a unir as coisas. E aí nós nos integramos todos, inclusive as gerações se integram. Não, grato. Desculpa, vou fechar meu microfone. Não, Aliás, eu peço para que vocês, aproveitando, falem um pouco o quanto que os valores pessoais de vocês, né, tá presente no trabalho que vocês fazem. Traz uma imagem para nós do FI, Zé Luiz, Elcio, por favor. Zé Luiz, eu estou pegando a live do Zé Luiz aqui. Nunca mais, agora, Aí a que gente eles abre para vão falar do perguntas. que eles gostam, mas a gente vai ter outras conversas. Mas que visão é essa? Então, bom, o fundamento de tudo está na nossa convicção, né, de que a nossa tarefa não sei se vocês conhecem o culto da comunidade de cristãos, tem uma frase lá que diz assim, que o Cristo, né, unir-se-á um dia para o prosseguimento dos mundos com aqueles a quem, por sua conduta, poderá arrebatar a morte da matéria. Nós estamos falando de ressurreição da matéria. E a gente vê essa imagem linda no quadro de Rafael, quando ele pinta a academia lá, da academia grega, né? Onde tem aqueles 2 personalidades representando, teoricamente, Platão e Aristóteles. Um aponta para cima, Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo. Ele diz assim, bom, estava lá em cima, mas agora está aqui. E cabe a nós reconhecer a força de Deus em tudo que foi criado. Deus é tudo, né? E então, assim, o que mais nos inspira é ajudar outra vez a reconhecer a força do espírito humano em tudo que ele faz. E aí, uma vez que você reconhece isso, você se apropria de algo belo que está por trás que a gente não teve a capacidade de revelar. Porque muitas vezes, como diz um amigo meu, médico, se um paciente chega com sofrimento, atrás desse sofrimento tem uma pergunta que é quem eu sou? Quem sou eu? Aí esse quem sou eu se manifesta com uma doença, que é um chamado nó biográfico, né? Que chega um momento em que tem um nó biográfico. Aí mesmo os grandes empresários e tal, eles também têm suas crises de consciência, né? Eles também têm seus momentos de quem sou eu, né? Só que no dia seguinte eles precisam outra vez se vestir os seus ternos e pegar suas limusines com seus motoristas e ir para uma realidade que lá eles não vão encontrar, mas eles ficaram prisioneiros e cabe a nós ter um olhar complacente pelo indivíduo que está ali dentro gritando, que certamente vai encontrar a sua realidade diante de uma situação crítica, de uma doença ou de algo assim. Isso também acontece, né? Então, eu acho que os valores que estão por trás do FI, do que nós estamos fazendo, Silvio, assim, é esse apelo à vida, apelo a realmente encontrar e atuar a partir das forças formadoras. Quais são as forças que geram, quais são as forças que atuaram para que nós estivéssemos aqui? Quais são as forças que atuaram
para que a Casa do Biográfico seja uma realidade hoje em Portugal, a partir desse impulso lindo de vocês dois. Quando a gente entende a atuação dessas forças, a gente reconhece que nós não estamos sós. Não estamos sozinhos. Bem, eu acho que é um bom momento para a gente abrir para perguntas. E aí que vocês fiquem à vontade. A gente, na verdade, eu não combinei isso no início, mas acho melhor assim. Quem quiser fazer perguntas, por favor, esse é o momento. Isso enriquece ainda mais. Olha que gatinho lindo. Uhum. Ou partilhar algo que esteja reverberando também, a reverberar. Sim. Fez sentido para vocês, né? É com bastante prazer que tenho estado a ouvir, e isso está-me a motivar uma série numa área que me é querida, que estive durante alguns anos e que de alguma forma, apesar de alguma distância, digamos, física, que eu trabalho mais ao nível individual, é algo que é carinho, que, como disse no início, estou com vontade de voltar. E sobre a questão do empreendedorismo, fez-me pensar que, em termos de cada diferença entre a geração mais madura, usando a palavra do Sílvio, e a mais jovem, é que dá-me a sensação que os jovens estão sempre muito com a vontade e com aquela força de vulcão de conquistar o mundo, muito mais à procura todos do unicórnio, aquela ideia brilhante que conseguem transformar em milhões e ter muito sucesso. É muito virado para a tecnologia, para as grandes soluções para todo o mundo. Aquilo que acho de alguma forma o sentido da gestão mais madura é algum cuidado na forma como vão impactar o mundo, e trabalhar mais com a verdade, e portanto mais próximo das coisas que possam fazer sentido, e não tanto de uma coisa que pode não fazer muito sentido, mas que vai me permitir ganhar milhões, e com a tecnologia e com a internet e também agora com a questão do clima e da onda verde, também coisas que possam ser nesse campo, mas muito da faturação, alguma responsabilidade social. E essa interação que se falava aqui, que também tem muito a ver com a antroposofia e com as várias fases da biografia, que essa união é importante, não é? E como já foi referido também por vocês, que há a geração mais madura dos 60 anos, 50, 60, que continuam a empreender, que também é positivo, não é? Manter a juventude, apesar do avançar da cronologia, torna-se interessante. E particularmente também a questão do empreendedorismo sem passar, que foi algo que também fui trabalhando com as organizações, que empreender não implica despedir-me e criar a minha própria empresa ou negócio, ou ter um fundo que me vá financiar, mas pode passar pela liberdade dentro da própria organização, poder começar a gerar, a ser criativo e gerar a mudança. Não é? Yeah. Nesse caso, a gente pode contar um pouquinho, rapidamente, como é que nós estamos colocando de pé uma empresa nessa fase da vida, né? Quando a gente entendeu de que precisávamos encontrar formas de conectar as empresas, a gente pegou uma parte visível desse conhecimento e tornamos ele uma plataforma eletrônica, né, que permite fazer um diagnóstico na empresa. Mas esse diagnóstico é apenas uma chavezinha que abre uma porta. Que importante é a porta que nós vamos abrir. Então, quando nós trabalhamos com consultoria, o Silvio sabe bem disso, a coisa mais complicada que os consultores têm é de abrir mercado. Às vezes você tem muito trabalho, às vezes não tem trabalho, né? Enfim, e aí, quando você tem alguma coisa que você possa falar a respeito e levar uma compreensão lógica, como nós fazemos, qualquer empresa diz, puxa vida, faz todo sentido. E isso é o nosso objetivo, é trazer sentido para as coisas, trazer sentido para o que eles fazem. Nesse momento, abre-se espaço para uma nova pergunta. Bom, e como nós podemos ajudar nesse ponto onde vocês levantaram esse aspecto que está doendo? Aí abre possibilidade para trabalho.
Mas o que é que nós fizemos? Nós entendemos que, como fundamento do que nós fazemos é um fundamento bem profundo, bem grande, nós queremos compartilhar isso com pessoas, né? Aí, um dos primeiros passos que nós demos foi convidar pessoas próximas, consultores, empresários, e formamos uma primeira turma, digamos assim, que nós chamamos de pessoas credenciadas pela metodologia FI, que nós chamamos, né? E fizemos uma primeira turma, segunda, estamos na terceira, estamos preparando a quarta. Tudo que nós estamos recebendo desses programas, nós estamos investindo na própria empresa para pagar as nossas contas, funcionários e tudo mais. Nesse período todo, nós estamos trabalhando para colocar de pé um grande projeto, mas sem absolutamente nenhum recurso de terceiros, né? Recursos nossos mesmo e os recursos que nós estamos extraindo desses programas. E nós sabemos que isso vai nos levar ao ponto onde isso vai ficar muito conhecido. Então, assim, uma possibilidade no futuro, já falei com o Silvio, é fazer algo parecido também em Portugal, onde a gente possa convidar pessoas para participar e aprender e olhar e viver esse conteúdo e entender como é que essas forças atuam no social. Você sabe, assim, o Rui Stein, né? Nos programas que ele deu de formação, tanto de economia, agricultura, medicina, arte, euritmia, etc., ele nunca deu técnica, ele nunca deu metodologia, ele sempre falava das forças que poderiam atuar para que aquilo fosse colocado de pé. E a partir dessa capacidade que ele despertava nas pessoas de poderem também compreender essa atuação desses elementos, elas poderiam agir no mundo por si próprias. Então, nós queríamos criar empreendedores livres a partir da nossa contribuição. E quanto mais pessoas nós pudermos contactar e transformar, melhor. Nós não queremos algo sobre o qual nós teremos o controle sobre tudo o que faz. Muito pelo contrário. Tanto é que o Elcio escreveu o livro vai ser lançado agora no início de 2024, e todo esse conteúdo está no livro. As pessoas podem pegar lá e tentar usar eles, absolutamente não tem o menor problema, porque esse conhecimento não somos nós que criamos, simplesmente nós observamos que eles são assim. E aí observamos as leis que atuam na constituição de um empreendimento, nas leis que atuam num projeto, num departamento, numa área, numa empresa, que são as mesmas leis. E essas leis têm suas correspondências, são 7 aspectos que são os centrais, e esses 7 aspectos você encontra, por exemplo, no Campbalion, que é lá as 7 leis herméticas, você encontra ele nas leis da contabilidade, encontra ele nas 7 cores do arco-íris, que também você relaciona exatamente pelas mesmas qualidades da revelação das cores, do encontro de luz e sombra que acontece entre o propósito, que traz uma luz para a empresa, e a sombra, que é aquela busca e a necessidade de gerar resultado na matéria. E aí surgem esses elementos de cores e que a gente encontra no nosso processo também, ou mesmo as 7 notas musicais, é possível você entender exatamente cada tom de cada um daqueles elementos que nós trouxemos no nosso modelo. Assim, é de uma beleza enorme, porque nós estamos tocando mistérios que são verdadeiros, que simplesmente nós estamos comunicando. Nós não criamos, nós descobrimos que ele era assim pelo estudo da fenomenologia, da mitologia, de tudo isso. Um dia, talvez no próximo encontro, a gente possa, né, Silvio, se for o caso, mostrar como isso é constituído. Sim, sem dúvida. E, aliás, eu quero pedir... Quer falar, Regina? Quero. Então, e aí me vem uma coisa ouvindo vocês e o Elcio. Então, tem uma intenção. Então, assim, o que eu estou... Veja o que eu estou compreendendo. Então, que tem uma intenção de unir essas partes, né? Assim, de unir esses mundos,
e que esse diagnóstico, assim, ele dá a oportunidade depois de ter um bom encontro com boas perguntas Isso. né, aquilo que você falou da biografia Então, hoje, é assim, quando você fala de uma plataforma eletrônica, ele se coloca e aí eu tenho um resultado que vai me dar motivo para boas conversas. Exatamente isso. E aí, nessa hora e nessa conversa, vocês trazem essas leis espirituais, né? E aí vem de novo unir os mundos, Isso. né? Aí tem uma questão, assim, que no fundo o FI mostra que o indivíduo e os stakeholders, eles formam uma unidade. E que todo bem, todo mal que eu faço para o mundo, eu faço para mim mesmo. Uhum. E a gente começa a entender também algumas coisas como a filosofia da liberdade, né? Quando o Steiner fala tudo deve partir de uma imaginação moral, né? Uma imaginação moral, uma intuição moral, é que tudo que nós fazemos, e quando ele fala assim, nenhum princípio se aplica de uma forma igual nas coisas. Não existe um princípio que se aplica às coisas. Ele muda conforme a sua imaginação moral, ou a sua fantasia moral, que às vezes como está traduzido em português, né? Eu não gosto dessa palavra. O que é isso? É a visão. Porque nós aprendemos que os fins justificam os meios. Isso é uma coisa absurda. Fins e meios são uma coisa única. O fim é uma medição de um meio. Então, nós temos que sempre partir do impacto, uma visão muito concreta do impacto que nós vamos gerar para o mundo. Então, ele traz uma compreensão, inclusive, da filosofia da liberdade. O fim traz essa compreensão, porque ele demonstra passo a passo como que isso acontece. Então, tudo deveria partir de uma visão concreta do que você vai fazer, porque dificilmente alguém vai falar que quer fazer algo mal. É muito difícil você falar isso. Então, o FI traz isso com clareza, porque a vida vive no sete, como diz o Steiner no livro, né? No coração do FI, no centro do FI, está aquilo que a gente chama as forças de luz, as forças solares, que é o próprio coração da empresa ou da nossa própria vida, ou de um departamento, que é essa capacidade de governar as nossas ações. Se nós não governamos as nossas ações e uma empresa não governa as ações dela, simplesmente ela é um ser sem coração, porque é o coração. Então, quando a gente olha o centro do FI, tem as três qualidades solares de luz, calor e vida, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, a pedra fundamental, não sei se vocês conhecem, da Sociedade Antroposófica, que tem nos três primeiros versos a memória do espírito, depois Recordar. o recordar do espírito, o refletir do espírito e o contemplar o espírito, né? Essas três qualidades são o centro do FI. Você tem recordar por causa da memória, né? Você tem o refletir, que é onde o momento em que você integra esses elementos da memória, e você tem o contemplar, que é aquilo que está querendo vir a ser, né? E numa organização, você precisa de indicadores, que são números, informações, dados, que você tem da memória da atuação, você contempla isso, você integra isso e você contempla isso e age no sentido de tornar esse ambiente, essa empresa, essa área ou a nossa vida melhor. São as mesmas forças, porque uma empresa, ela também tem uma individualidade em si, ela é um organismo vivo. Uhum. E aí eu fico muito com essa coisa da intenção e da liberdade, da intenção, da integração e da liberdade. Assim, olhando desse aspecto do empreender. Silvio, estou falando demais. Agora eu que vou fazer que nem o Elcio, vou me pôr no mudo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente poder fechar por hoje. E eu, aliás, peço, quem quiser colocar no chat ideias de temas ou algo que chamou a atenção, que gostaria de aprofundar um pouco mais também. Ou podem escrever para o e-mail Escreve. que eu mandei o link, podem responder, dando sugestões ou sugestão de tema, para a gente trazer essa questão da economia, da empresa, do empreendedorismo, da espiritualidade. Aí a gente aprofunda mais um tema que seja mais do interesse comum. O Hoje Elcio é mais um lembrou. panorama geral, né?
E aí outra coisa que me vem é quando nessa economia, quando eu me ponho na frente de uma empresa ou de um cliente, eu também olhar para poder fazer boas perguntas para mim e para ele, né? Assim, nesse ponto do mal, como é que é? O seu bem ou mal que eu estou fazendo, mas olha lá, já abri de novo o microfone, Silvio, me segura. Então, vamos lá. Eu quero trazer. O Elcio lembrou também, né? E, de fato, Jaquim, que é o espírito, e Boaz, que é a matéria, são colunas do Templo de Salomão, né? Exatamente. E é aquele livro da Sociedade Antroposófica, dos Poemas e Pensamentos, uma vez eu trouxe isso, e muitas pessoas não observam. E tem aqui os 4 adágios, Yeah, sabedoria das colunas, né? yeah. É no puro pensamento que encontras o si mesmo capaz de conservar-se, transformando em imagem o pensamento, vivências, a sapiência criadora. Condensando em luz o sentimento, revelas a energia plasmadora. Materializando em um ser à vontade, atuas no existir universal. Acho que é uma imagem que me alimenta mais em relação ao fim também. Yeah. Muito bonito, muito bonito. Meus caros, gratidão. Acho que podemos fechar por aqui hoje. Quer trazer ainda alguma palavra final? Não, Seja eu quero que vocês perdoem o entusiasmo, porque... Tem uma pergunta, desculpa, Oi, da Suzana aqui, Silvio. Suzana, não vi. Suzana, Mas ela pode falar também, se ela quiser. Não sei se ela consegue falar. Ela Né? Poder falar. ela está sem imagem, né? que aspectos bem práticos podemos trazer e que cativem o interesse dos empresários adormecidos? Muito bom. O aspecto central é tornar muito, muito mais poderosa o resultado da empresa dele. Muito E mais poderoso. eu vou trazer outro dia um empresário, um grande empresário, me pediu assim: vocês fazem trabalho com sucessão porque nossos filhos estão querendo tal. Ele perguntou assim: com que princípios você trabalha? Eu falei assim: não tem princípio que eu trabalho. A pergunta é o que vocês querem. Vocês acham que os seus filhos são capazes ou não? Então, assim, despertar, respondendo o que a Suzana está falando, uma coisa que é importante é ajudar a pessoa a entender o que ela quer, entender a necessidade dela. É a coisa mais inconsciente que o ser humano tem. E aí atuar a partir do que ela quer, a partir do querer desse empresário. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes da forma prática de fazer. Não é o que eu quero, é o que ele quer, e deixar ele bem consciente do que ele quer. E aí depois pode tentar entender daquilo que ele quer e aquilo que aquele ser que ele criou, se não confundiu-se com ele, que muitas vezes acontece isso, quer. Porque a empresa, como individualidade, ela começa a expressar algo que muitas vezes o próprio empresário não compreende mais. Aí ele fica muito angustiado e a empresa entra em crise porque ele não entende que o sentido daquilo que ele criou se transformou e ele não. Aí entra a crise biográfica, que geralmente acontece com empresas de pioneiros aos 30, 35 anos depois de fundada, a empresa entra em crise. Uhum. E aí nós ajudamos ele a entender o que ele quer, se ele quer ser a empresa ou ele quer permitir que a empresa seja o que ela tem que ser. Porque quando você cria um ser, ele cria uma certa vontade própria. E os empresários pioneiros, muitas vezes, ele ignoram isso, a gente ajuda ele a entender isso. Né? Ótimo, muito bom. Aí um grande espaço para isso aqui em Portugal. Muito. Com certeza. tem um pedido aqui, estou fazendo, faz, Silvio, estou atropelando. Alguma referência de leitura para chegar ao que poderá No competir? chat da Filipa. A Filipa pode falar também, se ela quiser. Nós podemos depois mandar uma lista de livros. Aí as pessoas escolhem aqueles que estão mais, que tocam mais, sabe? Que a escolha de livro é algo tão pessoal que às vezes a gente não escolhe o livro escolhe a gente, né? Uhum. Sim, Eu não sei se eu te... Pode mandar uma lista para você, Silvia, aí você divulga, Regina. sim, sim. Boa, eu agradeço. A Regina, a Suzana, por exemplo, perfeito. Vamos fazer uma enquete gigante com Fazer empresários enquete. portugueses. Porque a Casa do Biográfico, nós estamos com uma iniciativa também que o José Carlos
que é um pediatra que está trazendo assuntos, temas importantes nessa questão da educação. Então, a gente está na família e com vocês nos negócios, né? Então, a gente vem aí numa temporada de trazer consciência nessas pontas, né? De trazer Eu diria, consciência, Rê, de que é trazer uma educação de adultos. reflexão. Oi? Diria também que você falou de crianças e nós estamos aqui olhando a educação de adultos. Educação de adultos, exato. Exatamente. Exato. Muito grato, mais uma vez, a Gente, que vocês. delícia. Elcio, que alegria vê-lo, viu? Uma alegria estar contigo. Quero ver Ei. esse livro. Hã? Tá quase, tá quase, tá quase. Olha, eu não Dupla sei se maravilhosa vocês eu dois, não viu? sei se os nossos amigos portugueses estão entendendo, mas o Elcio, ele está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sim. E Minas Gerais tem esse sotaque bem característico do mineiro. Vocês perceberam o sotaque do mineiro? Olha só. É o estado onde o Brasil é mais Brasil, eu diria. Digamos assim, se a gente pudesse ter uma síntese do Brasil, é Minas Gerais. Eu concordo. Né? Tem bastante pão de queijo aí para mim, viu? Ah, Se quiser comer um queijo no Brasil, procura um de Minas também. Um É. abraço, pessoal. Gente, Uma boa obrigado. continuidade. Desculpa o nosso entusiasmo, mas como a gente Não, Zé, não tem, só o tenho que entusiasmo agradecer. é grande. E aguardem notícias que a gente vai divulgar os próximos encontros, surgiram temas, a gente volta a se falar com eles e com vocês, com todos. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado por obrigada. vocês. Foi Obrigada. um prazer, viu? Prazer enorme ver esses Prazer. amigos aí que são queridíssimos. Alegria te ver, Elcio. E coloquei mais um livro aí que o Zé Luiz falou do Lema de Viver, tem um livro do Pierre Hadot, que ele, baseado nisso, que ele fala, não se esqueça de viver. Então, É lindo esse livro, lindíssimo esse livro. vale a pena. Vamos nos lembrar. Abração. Gente, beijo Tchau. grande para vocês todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.